Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema, Operação Contenção do Rio de Janeiro. 2 pontos de vista do professor do curso de Ciências Sociais da PUC Minas e coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Segurança Pública, o CEPESP da PUC Minas, professor Luiz Flávio Sapori. Prazer em tê-lo no programa. Bom dia, professor. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, de participar de um debate assim tão importante para a sociedade brasileira. Participa conosco também o nosso colaborador do quadro Panorama Político, cientista político do Instituto de Ciências Sociais da UFO, professor Edilson Gracioli. Bom dia, professor Edilson. Bom dia, Márcio. Bom dia, meu colega de contraponto aqui. Uma satisfação, uma honra e uma responsabilidade, porque o tema é complexo, mas felizmente temos entre nós aqui um especialista em segurança pública e haveremos de destrinchar, tanto quanto possível, esse nó em pingo d'água que o governador do Rio de Janeiro deu. E foi deflagrada no dia 28 de outubro pelo governo do estado do Rio a Operação Contenção, visando conter o avanço do Comando Vermelho. E aproximadamente 2.500 agentes policiais participaram e executaram 100 mandados de prisão para deter integrantes da facção criminosa em 26 comunidades da zona norte do Rio de Janeiro, principalmente nos complexos da Penha e do Alemão. E a operação apreendeu mais de 1 tonelada de drogas, centenas de armas e houve 121 mortes. E apesar da avaliação oficial, a ação não resultou na prisão de Doca, apontado como um dos principais líderes do Comando Vermelho e considerado o alvo central dessa mega operação. Professor Sapori, qual o saldo dessa operação, hein? Bom, o saldo são 121 mortes, né? Um saldo do ponto de vista de extermínio de traficantes, nunca teve algo similar no Brasil. Foi uma maior e mais letal operação da história da segurança pública no Brasil. Eu diria que essa operação entra para os anais da história, né, do nosso país. Ela vai ocupar uma história tão importante como os atentados do PCC em São Paulo em 2006, como o incêndio do ônibus 174 no Rio de Janeiro em 2000, o massacre do Carandiru no ano de 1992, 93. Então, é um acúmulo, né, de eventos que vão marcando a história da segurança, de grande impacto público. Em termos de dano infringido ao Comando Vermelho, não há dúvida que essa operação conseguiu afetar muito a organização do ponto de vista de recursos humanos perdidos, tá? Do ponto de vista de armamentos, que foram desviados, muitos presos também. Agora, do ponto de vista de militar, de estrito senso, da capacidade dessa operação retomar o território do Comando Vermelho, de retirar o domínio que o Comando Vermelho exercia e ainda exerce, né, no Alemão e na Penha, essa operação não foi um sucesso. Né? Isso é o que nós vamos ter que conversar. Não adianta uma ação policial nesses moldes que não tenha como estratégia a retomada do território, e não foi isso que aconteceu. Professor Edilson, pelo menos essa mega operação também serviu para introduzir o tema da segurança pública na pauta política. E parece que o processo sucessório 2026 já começou, professor. Pois é, eu gostaria primeiro de agradecer ao professor Sapori, que ele já deu o tom do balanço geral, digamos assim, dessa operação. Agora, organização criminosa, como bem sabem aqueles que estudam a temática da segurança pública, notadamente em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, organização criminosa você não desmobiliza, não desarticula de maneira eficaz. A eficácia sempre é o critério definidor de uma ação política, atingindo o baixo clero ou o médio clero. Porque essa organização criminosa ela tem tentáculos nas instituições de Estado, ela tem tentáculos
em regiões dessas mesmas cidades em que o poder econômico e político se concentram, e nada disso foi afetado. Alguma razão assiste, Márcio, a quem viu nessa operação mais uma ação, digamos, de pirotecnia para outras finalidades do que, de fato, o enfrentamento de uma organização criminosa. Nós precisamos ter clareza disso. Acrescento mais 2 elementos nessa minha primeira intervenção, respondendo a você. O que se esperaria do dia seguinte a uma ação bem-sucedida? É assim que o governador Cláudio Castro e seus entornos têm divulgado o balanço. O que se esperaria de uma ação bem-sucedida desse tipo? A retomada do território, a continuidade de uma política pautada pela inteligência. Não foi o que se viu. O que se viu foi o envio de um relatório a Donald Trump. E aí é inevitável associarmos a ameaça de dias atrás do senador Flávio Bolsonaro, pedindo que Donald Trump jogasse umas bombas na Baía de Guanabara, a esse relatório enviado a ele. Eu não estou aqui endossando as teorias conspiratórias da história, mas esse episódio tem muito mais nos bastidores do que imagina a nossa vã especulação. Entre a cena política, que é bom que se diga, nós acho que vamos tratar disso mais adiante, entre a cena política, que inclui aplausos em igrejas, parece que os religiosos escolhem Barrabás há algum tempo já, e os bastidores, há muito mais coisa do que imagina a nossa vã filosofia, ou sociologia, ou ciência de qualquer ramo. Essa ação, essa mega operação, não se articulou adequadamente desde a sua origem com os ramos da segurança pública, do Ministério da Justiça, e isso causou um preço muito alto, ainda que eleitoralmente haja quem tente capitalizar desde já com vistas ao ano que vem. Professor Sapori, em abril desse ano, o STF definiu diversas medidas para combater a letalidade policial durante as operações da Polícia Militar contra o crime organizado nas comunidades do Rio de Janeiro. E essas medidas elas foram definidas durante o julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF número 635, que ficou conhecida como a DPF das favelas. E essa ação ela foi protocolada em 2019 pelo Partido Socialista Brasileiro e o governador do Rio tem sido um crítico ácido da medida, professor. Eu tenho acompanhado essas críticas do governador Cláudio Castro e mesmo das autoridades da segurança pública, né, do secretário de segurança, comandante da Polícia Militar, o chefe da Polícia Civil. Na verdade, eles estão usando esse argumento, né, da favela para argumentar o seguinte: foi em função dessa decisão do Supremo em 2019, né, se não me engano, foi em 2019, né, Márcio? Exato. Ela vigorou, então, quase 5 anos, 2019, 2024. Eles estão argumentando que, durante 5 anos, o Comando Vermelho dominou o Rio de Janeiro. Né? Com esses 5 anos, onde eles tiveram restrições para fazer operações como essa, ou similares, o Comando Vermelho fortaleceu, né, começou a se tornar um antro de fortalecimento do crime em âmbito nacional. Esse argumento ele não tem sustentação na prática. Né? Esse argumento ele é um álibi, na verdade. Vamos aos fatos. O Comando Vermelho já tem domínio territorial no Rio de Janeiro, especialmente naquela região, há mais de 15 anos. Se eu fosse, inclusive, se a gente for um pouco mais, recorrer um pouco mais na história, desde meados da década de 1990, as várias facções criminosas do Rio de Janeiro já têm domínio territorial. As milícias começaram a atuar na região oeste do Rio, ali por volta dos anos 99, 2000, na primeira metade dos anos 2000. Então, nós estamos falando de um período de 15, 20 anos. O fenômeno de crescimento, de domínio territorial,
A gente tem usado uma expressão, acho que o Edilson conhece bem, professor Edilson. A gente tem usado muito o conceito sociológico de governança criminal Exatamente. para caracterizar esse fenômeno. Eu acho ótimo. Eu acho que, inclusive, na ciência política, a gente tem um bom debate para fazer se isso é ou não um Estado paralelo. Nós podemos até conversar um pouco sobre isso, Edilson. Mas, de qualquer maneira, essa governança criminal ela só cresceu em 2010, 2011, principalmente a partir de 2015, que foi o período o período crítico do Rio de Janeiro do ponto de vista político, fiscal, institucional. Vamos lembrar, sucessivos governadores foram presos no Rio de Janeiro por corrupção. O Rio não tinha mais dinheiro para pagar salários para funcionários públicos. O aparato policial entrou em praticamente falência, as UPPs acabaram. Então, 2015 em adiante, a capacidade repressiva do Rio, da polícia, caiu absolutamente. Foi o período que mais cresceu o Comando Vermelho. Foi quando o Comando Vermelho se expandiu nacionalmente, controlando a rota dos Solimões lá na Amazônia, da cocaína. Então, a dizer que a DPF da favela de 2019 que provocou isso, não. É um fenômeno anterior. A DPF das favelas não teve efeito nenhum, inclusive. Eu vou lembrar, para quem está nos ouvindo e assistindo, em 2021, já no governo Cláudio Castro, tinha ocorrido uma grande operação policial no Jacarezinho, com 28 mortos. Mesmo com a DPF das favelas, Edilson. Nada, ou seja, ela existia e o governador Cláudio Castro já tinha realizado uma operação nos mesmos moldes dessa, com 28 mortos. Então, a DPF ela foi julgada, definida agora em abril, como você bem disse, ela praticamente abriu as portas para essas operações. Ela tirou todas as restrições, as poucas que existiam, para que a polícia do Rio pudesse fazer operações, né, de desmobilização do tráfico das milícias. O que ela manteve foi restrição da letalidade. Eu diria o seguinte, a DPF não impactou essa operação, apesar do ministro Alexandre de Moraes, né, do Supremo, estar lá no Rio, né, durante essa semana. Eu acredito, Adilson, não sei se você pensa o mesmo, não vai ter maiores implicações jurídicas, judiciais para o governador Cláudio Castro. Por mais que o ministro Alexandre de Moraes queira uma explicação, uma justificativa, é relativamente fácil explicar, justificar e dar elementos probatórios de que os policiais encontraram resistência. Houve um confronto, as mortes foram inevitáveis. Então, essa DPF, né, julgada em abril, Márcio, não tem qualquer relevância, ela é uma muleta, é um mero álibi de um processo que vem acontecendo de forma muito acentuada desde 2015 no Rio de Janeiro. Professor Edilson, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, afirmou numa entrevista coletiva o seguinte, aspas, estamos firmes no narcoterrorismo. No dia 25 de fevereiro deste ano, o Departamento de Estado do governo americano emitiu uma ficha técnica designação de cartéis internacionais, no qual acabou enquadrando vários cartéis de drogas, como organizações terroristas estrangeiras e terroristas globais, especialmente designados. E essas designações terroristas expõem e isolam entidades e indivíduos, negando-lhes o acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos e aos recursos necessários para realizar ataques. Podemos dizer que a iniciativa desse enquadramento sugerido, então, pelo governador do Rio, teria inspiração no modelo americano, professor Edilson? Total inspiração. Não pode haver dúvidas quanto a isso. E aqui cabe o crivo da crítica. Observemos a expressão narcoterrorista. O terrorismo é uma prática política que faz do terror um método de sua ação. Isso vai na contramão de qualquer empreendimento capitalista. Eu estou usando a expressão empreendimento em letras literais, não são nem garrafais, e destacadas com aspas, porque os empreendimentos não querem saber de destruir nada. Eles querem saber de capitalizar, de lucrar.
Essa expressão é um contrassenso em si, é uma contradição lógica e, antes de ser lógica, histórica. Bom, por que eu estou dizendo isso em resposta ao que você me perguntou? Porque o oportunismo de se buscar uma pauta que setores dos quais Cláudio Castro faz parte já não tinham, essa estratégia ficou muito evidente. Quero dialogar aqui com o professor para dizer o seguinte: veja, a letalidade policial, o mecanismo das câmeras ligadas ao uniforme dos militares é um mecanismo para controlar o abuso de autoridade. Todas as câmeras foram desligadas ao mesmo tempo. Isso não é uma coincidência. Isso é uma burla de um mecanismo de controle sobre a letalidade policial. É preciso também criticar setores da sociedade civil, da academia, que acham possível enfrentar o narcotráfico, o crime organizado relacionado a isso, sem o uso da repressão. Mas o uso da repressão tem que ser articulado pela inteligência, pela articulação em âmbito federal. Quem é que faz o contrabando, a aquisição de armas, Márcio? De fuzis da Bélgica. Não é o pé rapado do aviãozinho ou de seu coronel lá na favela. Ali ninguém fica milionário, bilionário. E esse é um negócio que movimenta, estima-se, algo em torno de 20 bilhões de reais por ano. É preciso ter controle nas altas camadas dessa organização criminosa. Caracterizá-la como narcoterrorista vem ao encontro de quais objetivos? Aos objetivos de Donald Trump e seus prepostos pelo mundo todo. Eu quero lembrar, o professor lembrou aqui do episódio do Carandiru, né? Nós poderíamos dizer de outros episódios de uma violência militar social e territorialmente definidas. Eu estudei no meu mestrado, isso está publicado pela EDUFO, a minha dissertação de mestrado foi sobre aquela famosa greve, e trágica greve, de novembro de 1988, com a invasão da CSN por parte do Exército, operários morreram e a cidade de Volta Redonda virou praça de guerra. É sempre, socialmente falando, seletiva a letalidade das Forças Armadas, do aparelho repressivo do Estado. E o Rio de Janeiro, encerro com isso a minha intervenção de agora, o Rio de Janeiro tem uma capilaridade, vou repetir o que disse no primeiro bloco, institucional do crime organizado. Não é de agora, e não foi essa mega operação translocada que produzirá os efeitos que todos queremos. Nós não queremos organizações criminosas. Professor Sapori, pela sua experiência, a polícia do Rio diz que as batidas contra a gangue elas foram planejadas de forma exaustiva há mais de 2 meses e foram projetadas exatamente para levar os suspeitos de algumas das favelas densamente povoadas do Rio para uma encosta arborizada onde aí uma unidade de operações especiais estava esperando numa emboscada. Como é que avalia o planejamento e execução dessa estratégia, professor? Bom, nítido que isso aconteceu do ponto de vista de uma tática militar, do ponto de vista de guerra. Eu diria que o planejamento e a tática adotada foi exitosa, não há dúvida. A tática era encurralar um grupo de criminosos, supostos criminosos, e matá-los no confronto direto. Você faz isso em guerra mesmo, não há dúvida. A questão é, do ponto de vista de estratégia, a pergunta é, do ponto de vista, volto a dizer, do ponto de vista militar, o que se objetiva? Qual que é a estratégia da tática? A tática é essa, você encurrala, o seu inimigo fica sem saída, troca tiros e procura efetivamente diminuir o máximo, ou exterminar ao máximo o número de inimigos. Porque isso aconteceu, 120 mortos, você conseguiu ainda ter quase 90,
Então, você conseguiu infringir um dano bastante expressivo ao suposto inimigo. Então, numa tática militar, você teve um sucesso relativo, mas a nossa indagação da segurança pública, né, não se faz apenas pelo número de mortos. Não? O sucesso de uma ação na segurança pública não se define apenas pelo, e principalmente não é pelo número de armas apreendidas, pelo número de drogas que você apreendeu. É fundamental entender. O problema é o Rio de Janeiro. Nós temos que entender que essa operação que foi feita, né, Edilson, num contexto muito peculiar. Não há, Márcio, e o Edilson sabe bem disso, nenhuma outra realidade no Brasil tão grave em termos de domínio territorial do tráfico. Nem em Salvador, que é uma situação que está muito ruim, Fortaleza, a situação está péssima, né? Em algumas outras cidades do Nordeste e do Norte, esse fenômeno da governança criminal, com os traficantes e milicianos extorquindo moradores, impondo terror na vida dos moradores, isso está crescendo no Brasil. Isso é um problema. A região da Amazônia está ficando gravíssimo. Então, no Rio, esse problema ele vai ao cubo. É um problema gravíssimo, de volta a dizer, um problema de décadas. Sob esse ponto de vista, Márcio, a operação mudou essa realidade? Não. Não. Concordamos, Edilson? Totalmente. Certamente, o Comando Vermelho, Márcio, já está lá. Possivelmente, outros membros do Comando Vermelho já estão aos poucos retomando o território, apesar das perdas muito, muito expressivas. Ou uma segunda alternativa, que não deve ser considerada. Se o Comando Vermelho ficou muito enfraquecido lá, qual é a possibilidade de acontecimento nos próximos semanas e meses? Alguma outra facção ocupasse daquele lugar, daquele território. Aí eu vejo a possibilidade. Vamos lá, possível. O terceiro comando puro, que está ali na região do Complexo de Israel, o Vigário-Geral, não é muito longe ali da região do Alemão, ou as milícias da Zona Oeste. As milícias, na verdade, hoje no Rio de Janeiro, o grande confronto é milícias da Zona Oeste e Comando Vermelho. São os dois grupos que estão disputando território. Ou seja, Márcio, quem deve ter soltado fogos de artifício foram os milicianos do Rio de Janeiro. Eles estão dizendo, opa, abriu-se uma janela de oportunidade para ocupar aquela região nobre do Alemão e da Penha. Por quê? Porque a ocupação não foi feita. O que é ocupação? Presença ostensiva, diária, 24 horas por dia, 7 dias por semana, da polícia e com apoio das Forças Armadas. As Forças Armadas, elas são fundamentais no suporte técnico, militar da ocupação. Isso não aconteceu. Isso não estava em vias. Então, eu tenho dito publicamente, Edilson, que o Rio de Janeiro teve uma experiência de sucesso de ocupação territorial, que foram as UPPs, que duraram de 2009 a 2015. Eu acompanhei de perto, eu conheci vários outros estudiosos, colegas que estudaram as UPPs e comprovaram os efeitos positivos, pacificaram efetivamente essas regiões, principalmente o Complexo do Alemão. A minha pergunta é simples, Márcio. Por que não utilizar a boa experiência do passado? Por que não aprender com os acertos e os erros do passado? Por que você tem que reinventar a roda? Em segurança pública, muitas vezes, fazer o mais simples é o mais correto. Então, já se sabe, já se tem know-how do que foi acertado, do que foi errado durante as OPPs. Por que não aprimorar uma metodologia? Por que não corrigir os erros? Por que não definir uma estratégia nova, né, que não repita o que foi feito de errado, mas repetindo o que foi feito de correto? Do meu ponto de vista, não tem mistério, é fazer isso. Algo que não foi feito. Ao contrário, o governador e a segurança pública têm dito que não quer fazer reocupação. Estão usando, Edilson, um truque de linguagem, viu? Não é reocupação, é retomada. Edilson, conceitualmente, você vê a diferença? Não, me permita, Márcio, dialogar aqui com essas provocações do professor Sapori. Sapori é o seguinte, eu primeiro vou dizer que eu concordo com a expressão governança criminal,
Max Weber, um clássico da sociologia, dizia que o Estado detinha... Grande Max Weber, Edilson. O Weber dizia que o Estado detinha o monopólio do uso legal ou legítimo, há uma discussão aí, da força. Isso não é verdade. Hoje existe um Estado paralelo porque o Estado oficial ele não ocupa o lugar que deveria ocupar em termos de superação das desigualdades, em termos de oferecimento de serviços públicos. Veja, o crime organizado no Rio de Janeiro, ele é o fornecedor, entre 200 mil aspas, de água, de acesso à internet, acesso à energia elétrica. É um Estado, na acepção da palavra, de segurança. Ele é uma máfia sofisticada. Ele tributa. Tributa. Então, veja só, o Comando Vermelho, nesse momento, eu vou usar uma outra analogia. Ele já está praticando o que se espera do exército criminal de reserva. Porque há uma pobreza disseminada, há uma carência disseminada, ávida por ocupar lugares disso daí. E eu não tenho dúvidas. A resposta a todas as perguntas com as quais você encerrou a sua última intervenção, por que isso, por que aquilo, é uma só. Honestamente, a recusa a se ocupar o espaço, a se recorrer de maneira institucional, eficiente, dialógica com o governo federal, as instituições de Estado na esfera da União, só cumpre uma função. Liberou esse território para que as milícias ali se ocupem e ocupem. Isso é evidente. Então, eu sinceramente, Edilson, espero que nós estejamos errados. Eu também espero, mas eu ando esperando tanta coisa que depois eu tenho que reconhecer que eu estou certo, que eu estava certo, porque é isso. O que se esperaria de uma ação bem-sucedida? O prosseguimento de medidas inteligentes, eficazes, na linha da retomada desses territórios, dessa população. Onde o Estado oficial não se faz presente, não há vácuo no poder. Outros poderes se estabelecem. É o que nós estamos vendo. É lamentável, Márcio. Desculpe ter atropelado a sua pergunta, mas... Não, tranquilo. Aqui é para isso mesmo. Eu queria acrescentar aqui a seguinte questão, porque essa operação contenção, professor Sapori, reacendeu o debate sobre a proposta de emenda constitucional de Segurança Pública, a PEC 18 deste ano, enviada ao Congresso em abril. Essa PEC atribui à União a competência para estabelecer a política e também o Plano Nacional de Segurança Pública, Defesa Social, além de coordenar o SUSP, que é o Sistema Penitenciário. E o texto atribui também ao Plano Federal a competência privativa para legislar sobre normas gerais de segurança pública, defesa social e o sistema previdenciário. Aí eu pergunto, qual o destino dessa PEC? Bom, em primeiro lugar, eu entendo que essa PEC ela não inova do ponto de vista institucional, ela apenas coloca na Constituição o que já está embomedido numa lei federal de 2018. Foi a lei federal que criou o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP. Isso foi ainda no governo Temer, foi na gestão do meu prezado amigo Raul Jungmann, que era ministro da Segurança Pública, que deixou, inclusive, um belíssimo legado. Essa PEC, mas, apesar disso, eu defendo, não vai mudar do dia para a noite, mas colocar na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública é bom, é importante, porque você vai dar maior solidez institucional para que governadores, prefeitos, né, as forças policiais federais, estaduais, as guardas municipais, sejam obrigadas a compactuar, a fazer uma parte de um grande pacto nacional pela segurança pública. Né? Colocar na Constituição significa que não dá mais para cada um ficar no seu quadrado. Isso, né? Você vai ter que sair do seu quadrado para colaborar com o outro, para articular com o outro, para trocar informações e inteligências com as outras organizações do aparato estatal. Mas, por isso que eu acredito que a PEC deve ser aprovada, pelo que eu tenho visto de declarações
do relator, que é o deputado Mendonça Filho, né, de Pernambuco. Deve ser aprovada, é bem provável, com algumas modificações que me parecem até pertinentes. Ao analisar a PEC da segurança pública, eu acredito que o governo federal pesou muito na mão de atribuir para si a prerrogativa de determinar a política nacional de segurança pública. Isso, na prática, significa que o governo federal vai impor algumas diretrizes e prioridades para governadores e prefeitos. Eu concordo que isso não é adequado no modelo federativo brasileiro, onde os estados têm muita autonomia. Então, faz sentido uma certa reclamação de alguns governadores que Brasília quer centralizar o poder. Ok, mas isso é fácil de resolver. Eu tenho defendido, isso está num item, inclusive, quem leu a PEC vai ver que esse está num detalhezinho lá da emenda da PEC, que pode ser alterado, né? Onde se lê que a União vai determinar as diretrizes da política nacional de segurança, escreva-se: a União, em cooperação com estados e municípios, vão determinar a política nacional de segurança. Ponto. Está resolvido, Márcio. Então, Resolve. a proposta ela acrescentaria o Sistema Nacional de Segurança Pública à Constituição do Brasil e tornaria obrigatória essa cooperação entre as autoridades federais, estaduais e municipais, criando os mecanismos de supervisão externa para as forças policiais estaduais. Não cria. Pois é, mas isso também acabaria fortalecendo o papel do governo federal na coordenação da política de segurança nacional, o que contraria interesses políticos eleitorais de governadores que são pretensos candidatos a disputar a eleição do ano que vem, professor Edilson. Veja, eu entendo que uma coordenação entre governo central e os governos estaduais e também os municipais na devida proporção faz todo sentido. Eu sou favorável a esse horizonte. O que eu sou muito crítico, e não apenas em relação à segurança, mas, por exemplo, ao teto de gastos, o Brasil tem muitas ilusões constitucionalistas. Aqui se criou uma cultura política segundo a qual, trazendo para o texto constitucional uma temática, está tudo resolvido. Isso é uma ilusão. Então, menos do que trazer para o âmbito do texto constitucional, eu penso ser importante uma política de segurança pública que se paute pela coordenação. Quero derivar dessa afirmação duas consequências. Primeira consequência, é óbvio que alguns mecanismos, por exemplo, uma garantia da lei e da ordem, uma GLO, isso não pode ser feito por um governador. Isso tem que ser feito em articulação com o governo federal. E não é porque está na Constituição apenas. É porque senão nós vamos cair numa confederação brasileira. Não é o objetivo. Pelo menos não é o nosso objetivo, suponho. Então, é preciso ter essa coordenação. A outra consequência que eu quero extrair disso é a seguinte. Eu sei das dificuldades de se aprovar algo de âmbito tão abrangente na cultura política brasileira contemporânea, sem o recurso a inserir isso no âmbito da Constituição. Ok, que seja assim. A sugestão que o professor Sapori deu para resolver o que provoca um certo frenesi entre governadores, ela é correta. Isso não pode ser cabo de guerra. O problema é que nós estamos vendo uma disputa oportunista quanto às eleições num tema que não é de agora. Como bem lembrou o professor Sapori, tem 20 anos, 25 anos que essas organizações criminosas vão se consolidando no território nacional. Então, como esperar que um problema de âmbito nacional, porque o contrabando de armas, o tráfico de drogas, não é um problema que possa desconsiderar a integração do território. Márcio, nós falamos de um município que resulta do entroncamento rodoferroviário. Uberlândia é isso. Isso aqui é um território demarcado por rodovias e ferrovias. É óbvio que isso aqui é corredor de contrabando e de tráfico.
Ora, como é que você vai fazer esse enfrentamento sem uma articulação? E a articulação é o que o cálculo eleitoreiro imediato não quer fazer. Quer tirar vantagem, à la Gerson nos anos 70, é preciso levar vantagem em tudo, quer tirar vantagem do apelo midiático imediatista que esse tema sempre possui. E ele vai continuar a possuir enquanto não for enfrentado de forma inteligente. E o tal consórcio da paz, que foi anunciado na semana passada, depois do encontro de governadores do Rio de Janeiro, e esse consórcio interestadual teria o objetivo aí de promover a troca de experiência, soluções e ações no combate ao crime organizado, e será o espaço de integração entre os estados que se apoiarão com a cessão de contingentes policiais, partilha de inteligência policial e apoio financeiro. E a pergunta que se faz é o seguinte: é uma iniciativa com respaldo constitucional? Sim, não há nada que impeça os estados a estabelecer esse tipo de articulação da segurança pública. Inclusive, tem precedentes disso em décadas anteriores. É interessante, Márcio, Edilson, é que esse consórcio, ele, num certo sentido, é a implementação prática de um sistema único de segurança pública, mas setorizado, né? Não é um sistema único de segurança nacional, mas de alguns governadores com afinidades ideológicas. É isso que é interessante. O desejável é que isso acontecesse em todo o território nacional, sem perfeito, mas sobre uma coordenação nacional. Não adianta um grupo político de governadores se articularem, aí fica um outro grupo político pró-governo lá no Nordeste, um outro grupo político que não é nenhum lado do outro no Norte, ou no Sul. O problema vai persistir. Aí você vai criar, né, núcleos, nichos de antagonismo, sendo que o crime organizado ele está atravessando todas essas regiões. O crime, o Comando Vermelho, o PCC hoje, eles não têm nenhuma escolha ideológica se o Estado é governado pela oposição ou pela situação, pela direita ou pela esquerda. PCC e Comando Vermelho não tem viés ideológico, então, pela sua lógica econômica, o que nós temos que fazer é transformar o SUSP, vamos lá, esperando que o Congresso aprove a PEC. Como é que você vai viabilizar isso na prática? É isso que me parece a grande questão. Sempre me incomodou muito uma visão muito juridicista da sociedade, da segurança pública, na lógica de que, aprovando leis, você vai mudar a realidade. Exatamente. Você muda uma lei, muda a Constituição, né, Edilson? Aí na semana seguinte o mundo mudou, está tudo perfeito. A PEC da segurança pública, se aprovada, não vai mudar o cotidiano do brasileiro, nem no primeiro dia, nem na semana seguinte, provavelmente nos primeiros meses. Por quê? Porque para colocar na prática esse SUSP, você tem que fazer uma negociação com governadores e prefeitos, Márcio, que não é muito simples. Porque a questão é, Edilson, como que arranjo institucional você vai criar para colocar na mesma mesa representantes da União, dos Estados e municípios? Eu tenho sugerido, Edilson, que seja criado, logo depois da lei, por decreto mesmo você possa fazer isso, um comitê de governança da segurança pública no Brasil, com um grupo fechado, com representações de todas essas entidades, entes federados. Esse grupo é que vai determinar as diretrizes da política nacional. Esse grupo é que vai definir com clareza o que a União tem que fazer, o que os estados vão fazer, o que os municípios vão fazer e como é que nós vamos distribuir o dinheiro. Percebe? É assim que funcionaria na prática um sistema único de segurança pública. Porque aí você começa com isso a chamar para a integração não só ministérios, secretarias estaduais e municipais de segurança, mas você começa a chamar para a integração Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias militares e civis, guardas municipais, Receita Federal, COAF, Ministério Público, percebe? Assim, aos poucos, você vai criando mecanismos para que toda essa turma comece a trabalhar de forma integrada. Isso vai levar tempo,
Né? Isso não é como, né, Edilson? Isso não acontece em um dia, em um mês. Mas se não fizermos isso, certamente a gente não vai ter, né, sucessos ou resultados muito satisfatórios, né, na segurança pública do Brasil, né, ao longo do tempo. Considerando o consórcio da paz exatamente delineado e constituído por governadores da direita, está nascendo um apartheid político, professor Edilson? Olha, eu primeiro quero partir da definição etimológica de paz. E vou recorrer aqui a uma negativa e uma afirmativa. A negativa é a seguinte: paz sem voz é medo. Isso o rap já cantou. E o profeta Isaías dizia que a paz é fruto da justiça. Então, consórcio da paz, no sentido que o professor Sapori desdobrou aqui, ok, é exatamente isso que nós queremos. Mas isso tem que ser uma coordenação de âmbito nacional. E não pode partir de uma visão de ilusão constitucionalista, como eu disse no bloco anterior. Você tem que ter ações um pouco na direção do que são hoje os conselhos os comitês de bacia hidrográfica, por exemplo. Você tem que ter uma concertação envolvendo agentes do Estado, segmento empresarial, segmento de trabalhadores. Não é um democratismo que eu estou defendendo, não é isso. Mas é preciso ter inteligência socialmente construída. Se não for assim, Márcio, nós vamos cair exatamente em guetos que não vão nos levar a lugar nenhum. Eu fico me perguntando, aqui é uma fala até provocativa, ao governador Ronaldo Caiado. A Polícia Militar do Estado de Goiás demorou 20 dias para achar um fugitivo recentemente. Qual a grande expertise que se pode esperar dessa colaboração isoladamente falando? Nenhuma. Isoladamente não iremos a lugar algum. Nós temos que tratar isso sem ser um tema a toque de caixa, ao sabor da próxima disputa eleitoral. E olha que essa observação minha não vale apenas para esse grupo de governadores, não. Vários deles pré-candidatos à presidência. Vale para o governo federal. Porque, embora haja uma PEC sendo gestada há algum tempo, por que não se abriu o debate junto à opinião pública em caráter preventivo? Quantas vezes, Márcio, no quadro Panorama Político, o ouvinte da Universitária já me ouviu evocando Maquiavel, quando ele fala da importância da previsibilidade na ciência política. Você constrói diques no período de secas e você constrói represas no período de chuvas para enfrentar as vacas magras ou as vacas gordas, para você ter como se antecipar às circunstâncias adversas. Tudo que nós precisamos nesse momento, também quanto a esse tema, é isso. E não é, repito, no estardalhaço de palanque que se vai construir adequadamente uma solução duradoura e eficaz. Professor Sapori, afinal de contas, parece que as operações ao estilo da contenção parece sustentar a tese de que segurança pública seria uma guerra que se ganha com mais balas, ou será que isso apenas serve para que o crime se organize melhor e, de preferência, com armamentos cada vez mais pesados? Trocando em miúdos, professor, as atenções continuariam no térreo ao invés de focar no andar de cima? Eu estou plenamente convencido de que esse modelo de enfrentamento armado ao crime organizado, nos termos que o Rio de Janeiro faz, né, nesse modelo de entra, faz a operação e sai, mata lá e morre cá, essa técnica de enfrentamento, essa tática militar de enfrentamento, ela que já é adotada há 35 anos, olha bem, quem está nos ouvindo, 35 anos é feito a mesma coisa. Eu vou lembrar aqui, quem é mais jovem, que assista um documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular, de 95, 96, né? Eu acho que é do Walter Salles, inclusive. Exatamente. Né? Um cineasta famoso brasileiro. Assista esse documentário, de 95, 1995. Percebam se não é a mesma coisa. É como se não fosse um documentário de hoje, do Rio de Janeiro. Mas isso tudo
Só para dizer o seguinte: esse modelo não funciona. Em termos práticos, a nossa discussão, a minha e do Edilson aqui, não é do ponto de vista moral, nem do ponto de vista ético, que poderia ser. Nosso argumento aqui é instrumental. É eficiente ou não? Aliás, é eficaz ou não eficaz? Funciona ou não funciona? Nós estamos convergindo que não funciona. A história mostrou que não funciona. Aliás, a história do enfrentamento ao crime organizado, por exemplo, na Itália, né, cujas máfias sempre foram muito poderosas e continuam. Existem algumas máfias ainda muito importantes na Europa, na Itália, mas a Cosa Nostra italiana, a mesma da Sicília, a Camorra, que atua muito na região de Nápoles, elas estão mais enfraquecidas, menos poderosas do que eram há 20, 30, 40 anos atrás. A Cosa Nostra, né, da Sicília chegou a matar juízes, governadores, prefeitos, chefes de polícia, promotores, era uma coisa horrorosa. Isso não acabou, mas diminuiu consideravelmente. Como? Um grande trabalho de integração de inteligência. Exatamente. Foi a mesma coisa a atuação do FBI nos Estados Unidos para enfrentar as máfias, a Cosa Nostra nos Estados Unidos. O FBI se notabilizou desde a década de 1960 por um grande investimento em inteligência, identificação das redes criminosas, quem é quem, onde que eles estão pegando dinheiro, onde que eles estão lavando dinheiro, quem que eles estão extorquindo. Começaram a fazer escutas, começaram a fazer infiltração de agentes policiais nessas organizações. Aos poucos começaram a processar os líderes, as estruturas, hierarquias, enfraquecendo essa turma no dinheiro, tiraram o poder bélico. Acabou? Não. Crime organizado não acaba, macho, não acaba. Nenhum país do mundo acabou com o crime organizado. O nosso desafio no Brasil é enfraquecer o crime organizado. É enfraquecê-lo do ponto de vista bélico. Não faz sentido essa turma ficar adquirindo fuzil, né? Metralhadora .50, que é de guerra, né? Facilmente. Isso não é, isso é um absurdo. Nós temos que estancar isso de uma vez por todas. Temos que diminuir o poder financeiro dessa turma. Essa turma não pode ficar lavando dinheiro e guardando dinheiro da maneira fácil que tem feito. E terceiro, nós temos que enfraquecer a influência política, a corrupção política, que vai contaminando, né, a institucionalidade brasileira. Essa me parece a grande estratégia né, que vai substituir esse modelo da guerra, né, particular contra o tráfico. Agora, não dá para fazer isso, nós estamos defendendo isso aqui desde o início, eu e o Edilson. Em algumas regiões metropolitanas, e aí não é só o Rio de Janeiro, há situações muito graves em Salvador, situação na Bahia, Edilson, está em degradação acelerada. Fortaleza, né? Fortaleza, a situação de Fortaleza, do Ceará, né, o grupo, né, do GDE é um desses grupos muito poderosos. Há situações muito desanimadoras em Natal. Então, olha bem, nós temos que reconhecer que, em certas circunstâncias, um aparato policial, com devido apoio das forças militares, das Forças Armadas, vão precisar fazer incursões, vão precisar retomar território, sim. Vai ter confronto? Vai ter morte? Em alguma medida, sim. Tá. Numa situação como essa, não dá para a gente se achar ingênuo que você vai resolver o problema com flores, né? Com boas intenções. Você tem que ser estratégico, você tem que ser tático, você tem que ser técnico. Mas não é isso que o Rio fez. Não é isso que os outros governadores querem fazer. Então, Márcio, eu entendo que essa é uma grande estratégia que o Brasil tem que adotar, né, a partir de agora para enfrentar o crime organizado, né? Essas duas frentes, né, do enfraquecimento político, institucional e bélico, financeiro e retomada de territórios. É isso que nós temos que pensar estrategicamente nos próximos anos. Em cima do que o professor Sapori colocou, professor Edilson, segundo a investigação da Operação Carbono Oculto, o grupo do PCC ele deixou de pagar mais de 7,6 bilhões de reais em impostos e foram identificadas irregularidades em várias etapas da produção, distribuição de combustíveis, né? E essas transações financeiras do grupo, elas transitaram por fintechs que são controladas pelo crime organizado. Bom, de acordo com a agência Eixos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele
criticou o governador do Rio, que não tem feito nada, segundo ele, para ajudar o governo federal a combater o contrabando de combustível. De acordo com o ministro, são atividades ligadas a esse tema que acabam irrigando financeiramente o crime organizado e, para o ministro, seria muito difícil combater o crime de baixo para cima sem asfixiar as facções e as suas fontes de renda, professor. Eu estou, isso não é muito comum acontecer, inteiramente de acordo com o ministro Fernando Haddad nessa questão. E veja, Marcos, todos os itens que o Sapori listou aqui, de como você estrangula a organização criminosa, não no sentido de eliminá-la, dado que isso é um tanto quanto difícil de ocorrer, mas de enfraquecê-la. Todos aqueles desafios, e este central que você evoca agora, a questão financeira, exige o quê? Mais ou menos Estado. Mais ou menos Estado, poder público eficiente. Mais Estado. Nós precisamos de uma Receita Federal eficaz, de um COAF eficaz, de fiscalização sobre transações financeiras. Hoje, quantas vezes por mês cada um de nós aqui ainda precisa ir a um terminal de banco para pegar dinheiro, para pegar o bem intermediário de troca? Quase nenhuma vez. Tudo passa pelo meio digital. Isso é controlável. A tecnologia de que dispomos, a digitalização praticamente de todos os fluxos financeiros, eles podem perfeitamente cumprir esse papel. Ora, se nós não tivermos Estado eficaz, eficiente, capaz de fazer isso, para que nós precisamos fazer esse debate aqui? Nós vamos continuar no palanque. Então é preciso encarar o tema da segurança pública, repito, de maneira articulada, inteligente. Esse episódio da adulteração de combustíveis pelo PCC está por trás, inclusive, de financiamento de campanhas de parlamentares no âmbito federal. O professor Sapori lembrou aqui o documentário Uma Guerra, Notícias de uma Guerra Particular. Eu quero recomendar de novo que o ouvinte da Universitária reveja, se não viu ainda, Tropa de Elite 1 e 2. Não pela apologia da letalidade policial, mas pelas evidências que esses dois filmes trazem quanto à capilaridade da organização criminosa. Ela tem assento em parlamentos, ela tem tentáculos no mundo empresarial, financeiro. É preciso enfrentar isso com tenacidade e inteligência. Eu estava lendo uma tese... É preciso, mas se você me permite, eu tenho usado muita expressão, é preciso enfrentar o problema menos com o fígado e mais com o cérebro. Exatamente, exatamente. Eu estava lendo a tese de pós-doutorado da Júlia Quirino, junto à Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela foi estudar o Comando Vermelho, um grupo que se expandiu para o desenvolvimento, inclusive, de um aplicativo móvel de compartilhamento de viagens, viu, professor Satori? E, de acordo com a pesquisa dela, os grupos de segurança pública estaduais, apenas 11% dos lucros vem da venda de drogas, enquanto que a maioria vem exatamente da extorsão de comerciantes, a prestação de serviços essenciais, como foi colocado aqui já, como a distribuição de gás, venda de água, transporte. E o Comando Vermelho ele tem gradualmente estendido o seu controle sobre o Rio desde 2022, lutando com milícias para manter laços com o Estado e a polícia para capturar o território e consolidar o seu controle sobre a cidade. E aí eu pergunto, que mundo é esse, professor? É um mundo, isso é interessante. Sabe que tipo de criminalidade organizada vive muito distorção, né, e desse tipo de arrecadação? Foram as máfias italianas, sempre viveram disso. A Cosa Nostra surgiu na Sicília dessa maneira, a Camorra. A Cosa Nostra nos Estados Unidos vivia do jogo ilegal, da prostituição, depois as drogas e as bebidas alcoólicas.
Isso é interessante, Márcio, que você está colocando, e isso já realmente tem começado a ser diagnosticar. Há cada vez menos diferenças entre o nível de governança criminal de umas facções do tráfico, como o Comando Vermelho, e as milícias. Já tem milícias também vendendo drogas, como as facções, como você bem disse, começam a viver também de outras mercadorias ilegais e outras extorsões. Ou seja, é um crime organizado que vai adquirindo uma conformação típica de máfia. E quando a gente fala típica de máfia, significa uma sofisticação das estruturas organizacionais, uma sofisticação e uma profissionalização cada vez maior, né, na maneira de realizar os negócios, né, a extorsão como uma fonte de renda básica. A máfia vive de extorsão, sempre viveu de extorsão. Então, nossas organizações criminosas estão se tornando bem mafiosas, Edilson. Professor Edilson, nós temos aí um projeto que foi aprovado exatamente pela comissão da Câmara dos Deputados, exatamente nessa linha de direção que nós apontamos aqui, porque o projeto de lei equipara ao terrorismo os crimes cometidos por facções e milícias voltados aí a essa dominação territorial, à intimidação coletiva, ao tráfico de drogas. E em meio à repercussão, inclusive, da própria mega operação policial no Rio de Janeiro, né, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Guilherme Derrite, que é do PL de São Paulo, ele anunciou que vai se licenciar do cargo exatamente para retornar à Câmara dos Deputados e relatar o projeto de lei que equipara facções criminosas às organizações terroristas, professor. Bom, eu evoco o que já falei em outro bloco, conceitualmente falando, e a conceitualização é importante. A ciência trabalha com a capacidade do pensamento de desvendar o movimento do real. Então, as categorias de análise são importantes. Terrorismo não é igual a toda e qualquer organização criminosa. Tem particularidades. O terrorismo não tem problema em botar um de seus integrantes com bombas amarradas ao corpo e explodir tudo que estiver à volta. Um empreendimento, vou de novo ser irônico, um empreendimento da organização criminosa busca lucro, precisa alimentar-se a si própria, precisa ter mercado consumidor, não vai matar a galinha dos ovos de ouro. Eu acho que esse tratamento que equipara uma coisa à outra, embora elas sejam bastante diferentes, vai um pouco na linha não só do oportunismo eleitoreiro, eu quero ampliar o horizonte de análise, vai na linha do punitivismo. E o punitivismo é a expressão no campo criminal, do direito criminal, da volúpia com que se pune. Ele vai um pouco na direção do fígado, não do cérebro, não da inteligência. Na semana, Márcio, em que estourou as notícias sobre a falsificação de bebidas destiladas, eu estava em São Paulo consumindo alguma coisa desse tipo de produto. A 200 metros, Sapori, de onde eu estava, na Alameda Lorena, no dia seguinte eu ouvi a notícia que havia sido descoberto um comércio, um restaurante, lá, um bar, que foi flagrado não produzindo, mas comercializando bebidas falsificadas. Percebam que está presente de maneira capilar. Você não vai atacar algo capilarizado na hierarquia e no comércio, da Faria Lima às Alamedas em São Paulo que vendem. Você não vai fazer isso atacando o morro. Aliás, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu ouvi uma notícia, Márcio, de que aquela lista de 90 e poucos nomes que a investigação preliminar no Rio de Janeiro levantou como alvo dessa operação, nenhum deles foi alvejado de fato. Então, como é que é isso? Desmantelou o baixo clero, o médio clero do Comando Vermelho, mas que eficácia foi essa, Sapori, que não se conseguiu prender, matar? Eu não acho que a execução sumária seja caminho, mas eu quero trabalhar na linha de raciocínio
do Cláudio, do governador do Cláudio Castro. Que eficácia foi essa? Que os caras saíram com uma lista com 90 nomes e não trouxeram nenhum desses nomes. Honestamente, aí sim cabe o argumento de que há uma seletividade social e territorialmente definida para a letalidade desse tipo de policial. Eu não estou entre os ingênuos, entre os que acham que aparelho repressivo não pode ser repressivo. Tem que ser na medida certa, na ação correta, coordenadamente. Mas eu quero saber, que eficácia foi essa? Contraponto final, professor Sapori. Bom, eu só queria, nessa parte final, complementar o argumento do Edil sobre a questão do terrorismo, porque a lei do antiterrorismo no Brasil é de uma lei de 2016. Qualquer país democrático, né, Edil, tem uma lei antiterrorismo, isso não é problema. Efetivamente, eles estão querendo inserir um item lá no artigo 2º da lei para caracterizar, né, essas organizações do tráfico, das milícias, de grupos terroristas. O Edilson já destacou bem o que vai implicar na prática do âmbito das relações internacionais. Sabe o que mais me preocupa, Edilson? É porque se você está qualificando o tráfico de outras atividades criminosas, de terrorismo, isso deixa de ser apenas um problema de segurança pública, segurança interna. Passa a ser um problema de segurança nacional. Exatamente. Você tem um inimigo, a nação, que está dentro da nação. É o inimigo que não está fora, com o qual você guerreia fora das fronteiras, mas dentro das fronteiras. E inimigo da nação, você extermina. Inimigo, você mata, né? Sem qualquer constrangimento, porque a lógica da guerra ela sustenta, né, a perspectiva de enfrentamento ao terrorismo, inclusive do ponto de vista da legalidade. Isso, na prática, é um aval que o Congresso estaria dando às polícias brasileiras, algo do tipo: matem à vontade. Agora vocês têm carta branca para matar, agora sem constrangimento. Agora, sem medo de retaliação, sem medo de punição, sem medo de promotor e direitos humanos ficar reclamando. Agora vocês têm o aval da lei, porque vocês estão matando, não é bandido. Vocês estão matando terroristas. Terroristas são um problema da segurança nacional. Eis um grande problema, do meu ponto de vista. Isso seria ir à contramão de tudo que eu e o Edil estamos defendendo aqui. Esse caminho é ineficaz, é um caminho burro. Vamos dar uma expressão para as pessoas dizerem: é burrice. Exatamente isso. Burrice. Isso não funciona, isso é dar vazão aos desejos, né, mais letais que as pessoas têm, essa lógica ingênua de que com mais sangue, né, com uma matança de criminosos ou de terroristas, você vai resolver o problema. A história já nos ensinou isso. Não vamos dar nem aula aqui de história, para não ficar pedante, viu, Edilson? Porque a história do mundo ocidental já mostrou que isso não funciona. Como diria o cineasta Sam Peckinpah, meu ódio será tua herança. Muito obrigado, professor Luiz Flávio Sapori, da PUC Minas. Foi um prazer tê-lo no Contraponto, professor. Muito obrigado, foi um grande prazer compartilhar essas reflexões com o meu prezado amigo Edilson. Estou precisando voltar a Uberlândia, viu? Belíssima cidade. E principalmente a Universidade Federal de Uberlândia, eu tenho um carinho muito especial. Muito obrigado, professor Edilson Gracioli, pela participação em mais um Contraponto. Eu que agradeço, foi uma satisfação compartilhar esse espaço com você, com o professor Sapori. Eu só quero registrar como apontamento final que essa história do inimigo interno esteve na base da Escola Superior de Guerra, quando ela forjou a ideologia da segurança nacional, depois veio a Lei de Segurança Nacional, e nós sabemos quão importante isso esteve na base da ditadura. Nós não queremos isso. Nós queremos punição adequada a cada tipo de crime, e isso só pode ser feito com inteligência. Um grande abraço. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. 10 anos no ar.